Já temos confirmadas as semifinais da CONCACAF Champions, depois dos confrontos das quartas de final. E aqui estão os 4 melhores times da Confederação da CONCACAF. Os 4 melhores desta parte do continente. E vamos analisar como foram as quartas de final. E claro, os confrontos que veremos na fase anterior à grande final. Então vamos nos acomodando. Convidamos todos vocês a deixar seu like, convidamos a deixar seu comentário, a se inscrever no canal Falso 9 TV para não perder nenhuma das nossas análises, assim como as transmissões ao vivo do canal. Então convidamos você a esmagar esse botão de like e vamos começar logo com o que será este novo vídeo, esta nova análise, neste caso sobre as semifinais confirmadas da CONCACAF Champions, chamada assim popularmente, mas oficialmente chamada de CONCACAF Champions Cup. Então vamos começar com essa notícia, essa análise para falar um pouco sobre o que resultou desses confrontos das quartas de final. Vamos começar, revisar como o chaveamento foi se desenvolvendo. O que precisamos falar aos poucos é como o quadro foi sendo montado. Como chegaram, como fizeram o seu caminho até este momento os diferentes clubes. Então vamos começar a revisar um pouco de tudo que tem a ver, claro, com alguns dos semifinalistas, porque, por exemplo, temos o Nashville, temos o Tigres, Toluca. Então vamos revisar, claro, tudo que tem a ver com este quadro da CONCACAF Champions Cup. Porque vamos falar primeiro sobre o que foram esses duelos das quartas de final. Vamos falar dos duelos das quartas de final, onde o Toluca, por exemplo, se impôs com autoridade contra o Los Angeles Galaxy, acabou eliminando essa equipe da MLS, depois em outra série, onde acaba avançando com contundência. Temos o Los Angeles Football Club, que acabou eliminando o Cruz Azul. E depois, do outro lado da chave, o que me parece foi o grande jogo, melhor do que um grande jogo, a grande série das quartas de final, o duelo entre Nashville e América, onde Nashville acaba se classificando dessa maneira, eliminando as Águias Douradas. E depois, por outro lado, temos o Tigres, que termina em uma série muito equilibrada. Eu ia mencionar semifinal, mas não é o caso. Lo cierto es que en una serie muy ajustada, Tigres acaba se classificando, elimina o Seattle Sounders em uma série também muito equilibrada e acaba se classificando para essa nova fase do torneio. Dessa forma, as semifinais vão ser disputadas da seguinte maneira: Toluca vai enfrentar o Los Angeles Football Club, enquanto depois teremos o Nashville enfrentando o Tigres. Vamos ver se na final teremos um time da MLS e um da Liga MX, ou se teremos uma final totalmente mexicana ou totalmente americana. Dessa forma, vamos ver como tudo vai se desenrolar. Vamos ver como essa etapa da CONCACAF Champions Cup vai se desenvolver. Caminho para a final? Porque a verdade é que temos jogos muito atraentes. E é preciso mencionar algo que é muito importante, principalmente levando em conta como serão esses confrontos. E é que, por exemplo, Nashville hoje em dia é o melhor time da MLS. Oi, a Champions Cup tem o melhor time da MLS. Muitas vezes, como costuma acontecer nesse torneio, talvez não coincidam os que acabam indo para as etapas decisivas com os que neste momento estão na melhor fase de suas ligas. Bom, neste caso, sim. Neste caso, sim, Nashville é o melhor time da MLS, junto, por exemplo, com o Vancouver Whitecaps. Na tabela geral, Vancouver e Nashville estão entre os 2 melhores times da Liga dos Estados Unidos. Enquanto isso, por exemplo, teremos em outro lugar um time como o Los Angeles FC, que também está ali na briga. Na parte mais alta da sua conferência está em terceiro, mas tem praticamente a mesma quantidade de pontos que o Nashville. Mas o Nashville, pelo que fez recentemente, vem somando uns pontinhos a mais. Eu o vejo como um time mais sólido, principalmente com o passar da temporada anterior, somando tudo o que foi o seu percurso. E agora o que temos que falar é dos times mexicanos. Temos que falar dos times mexicanos, porque hoje em dia temos 2 times, como são o Toluca e também os Tigres, que não estão no topo da Liga MX, mas estão nas posições de playoff. Nas posições de playoff, muitas vezes sabemos que a posição de playoff, a tabela de classificação não define necessariamente quem será o vencedor no final. A verdade é que isso não acaba sendo assim. A tabela de classificação da liga não corresponde necessariamente a quem termina ganhando, por exemplo, a CONCACAF Champions Cup. Mas assim como costuma acontecer com muitas competições desse tipo, desse nível, com essas competições onde, por exemplo, o que precisa ser dito sobre esses torneios é que muitas vezes
o momento que um time vive na liga não acaba se refletindo no que diz respeito à competição internacional. E também não quer dizer que, por você chegar em primeiro na liga e começar a competir na CONCACAF Champions Cup, isso signifique que vai acabar sendo campeão. Por isso vamos começar a revisar o que foi esse torneio até agora, porque precisamos começar a falar sobre o que aconteceu. Por exemplo, o caminho do Toluca até a final. Um caminho que o Toluca fez, por exemplo, onde enfrentou primeiro o San Diego, depois do San Diego, eliminou o time do Los Angeles Galaxy, depois pelo lado de Los Angeles, Chip Los Angeles é um time que fez o caminho completo desde a primeira rodada, enfrentando primeiro o Real Deportivo Espanha, nessa primeira fase, vencendo com folga, de maneira muito tranquila, por 7-1, e depois enfrentando, claro, o Alajuelense, o time da Costa Rica que acabou ficando pelo caminho nas oitavas de final, para depois enfrentar o Los Angeles FC, nada mais nada menos do que o Cruz Azul na fase das quartas de final. E depois mencionar, claro, que já do outro lado da chave, temos o Nashville, que acabou eliminando primeiro o Inter Miami e acaba ficando de fora nada mais nada menos do que contra o Nashville. Depois, o Nashville enfrentou o Clube América e o Clube América acabou sendo eliminado pelo Nashville. Por outro lado, Tigres, precisamos falar do Tigres, que desde a primeira rodada enfrentou primeiro o Ford do Canadá e depois o Cincinnati, em uma série que termina 5-4 a favor do time universitário. E para fechar o que foi essa última série contra o Seattle Sounders, que termina com a classificação do Tigres depois de eliminar o Seattle Sounders, no que acaba sendo uma eliminatória, onde dessa forma o time do Tigres fica com a vaga para a final. Precisamos comentar sobre o torneio, já que Paulinho foi um dos melhores jogadores e um dos artilheiros do campeonato. Claro que tem essa competição no Toluca tendo Paulinho como um dos artilheiros. Outro que ficou pelo caminho, mas também foi um dos artilheiros, é Gabriel Peixe, meio-campista que atualmente está no Los Angeles Galaxy. E depois, se é para falar de dois dos atacantes que tem, por exemplo, o time de Los Angeles, como Denis Bouanga, como David Martinez. Por isso é importante comentar sobre este campeonato. Lembremos que no Los Angeles Futebol Clube joga um jogador como é Hugh Minson, o que acaba dando um extra de hierarquia para esse time da MLS. Embora para mim, eu acho que o Nashville é um dos favoritos, me parece que o Nashville é o grande favorito para ficar com esse título. Me parece que, em retrospectiva, e já para ir encerrando este vídeo, sobre o que são as semifinais. De um lado, Toluca enfrenta o Los Angeles. São duas equipes que talvez não vivam seu melhor momento. Não estão no seu melhor momento ultimamente, mas o Los Angeles a gente vê ali, firme no que diz respeito à sua conferência, em terceiro lugar. O Toluca tenta apenas se manter na zona de playoff, sem disputar as primeiras posições da tabela. Por isso, né, apesar de ter o artilheiro do campeonato, eu acho que é muito provável, mas eu acho que temos grandes chances de que a final do torneio, de que a final da CONCACAF Champions Cup possa ser totalmente americana, totalmente com times da MLS. Acho que o mais forte dos dois mexicanos para esse duelo de semifinais é o Tigres. É o Tigres, pelo que representa a história moderna do Tigres, pelo que representa o elenco, e também porque vai enfrentar um Nashville que, diferente de Los Angeles, acho que vai ter muito mais dificuldade. O Tigres tem experiência nessa competição, já ganhou, claro, e acho que isso pode pesar um pouco mais, mas hoje em dia eu vejo o Nashville como favorito. É assim que estão definidas as semifinais, essas semifinais da CONCACAF Champions, de onde sairão nada mais nada menos do que os confrontos da final. Quem vai acabar compondo o duelo da grande final deste torneio continental? Que claro isso! Lembramos que a vaga para o Mundial de Clubes não existe mais, pois o torneio como era concebido já não existe. Mas ainda te dá a vaga para esse desafio das Américas, onde, por exemplo, há um ano o Pachuca acabou vencendo, por exemplo, o Botafogo. Também teve um duelo contra o Flamengo, onde o time mexicano acabou sendo derrotado. Outro time mexicano, não o Pachuca, mas sim o último campeão da CONCACAF Champions Cup. Mas até aqui foi isso sobre as semifinais da CONCACAF Champions Cup. Vai ter que ser decidido entre mexicanos e americanos. Toluca contra Los Angeles e, claro, depois teremos Nashville contra Toluca e veremos quem chega à final.
Acredito que podemos ter uma final estadunidense, mas entre os mexicanos, o Tigres é o que tem mais chances de chegar à final. Por enquanto, é isso sobre este vídeo. Convidamos vocês a deixar o like, comentar, se inscrever e a gente se vê na próxima análise aqui no canal Falso 9 TV. Até a próxima. Tchau, tchau.